Mar Vermelho representa muito para nós. Seus muitos símbolos são aplicados nas pregações. E a base disso é um evento espetacular que acontece na fronteira entre o Egito e a Terra Prometida, numa região chamada Península do Sinai. Israel, para se libertar, ele teve que sair do Egito. E aconteceu então um contexto, após as 10 pragas do Egito, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses breves minutos. Em Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22, a Bíblia assim diz: Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus, então, era algo inegável. E ainda que a coluna de fogo e a coluna de nuvem estivessem guiando o povo, Deus os conduziu para uma grande prova. E essa grande prova nós começamos a ler aqui, quando a Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, nos 2 primeiros versos, que o Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Israel já estava adiantado, mas Deus ordena que eles retornassem. Muitas vezes o retorno é necessário. Nós temos, por exemplo, o retorno de Jacó para se encontrar com Esaú. Nós temos o retorno de Noemi para sua terra Belém. Nós temos o retorno de Jeremias para Tofete. Existem vários retornos na Bíblia que são importantes, como aquele, por exemplo, do filho pródigo, que retorna à sua casa. Israel já estava adiantado, e a coluna de nuvem, a coluna de fumaça, de fogo, trazem Israel de volta, porque Deus tinha um propósito, e um propósito difícil, um propósito a ser enfrentado. E a Bíblia diz então em Êxodo 14, versículo 4, e assim eles o fizeram. Obediência é a base do servo de Deus. Nós vivemos para obedecer a Deus, vivemos para seguir a Deus, vivemos para cumprir os propósitos de Deus. Esse texto é muito importante, porque apesar de tudo isso, Israel retornou. A Bíblia então diz, no capítulo 14, nos versículos 5 a 9, quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó apontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os carros de guerra de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. A Bíblia fala do dia de adversidade, em Salmo capítulo 27. E a Bíblia diz que Deus levanta contra nós adversários, como nós vemos em 1 Reis capítulo 11, quando Deus levanta Hadad contra Israel. O fato é que Deus, ele permite que o coração de Faraó já endurecido, ele fique mais pesado, mais fechado. E então Faraó ordena uma perseguição a Israel. Israel então reage, e reage demonstrando medo. O medo é algo que nos paralisa. A Bíblia diz no versículo 10 desse capítulo 14, E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Muitas vezes o medo nos faz que nós clamemos ao Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20 que Josafá teve medo e buscou o Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo número 28, em Isaías capítulo número 38, que Ezequias teve medo e buscou o Senhor.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que Pedro, quando estava submergindo, teve medo e buscou o auxílio de Jesus. Às vezes o medo nos faz assim. O medo nos serve para que nós tomemos a postura de buscar ao Senhor. E a Bíblia então diz que o povo não apenas sentiu medo, mas no versículo 11 e no versículo 12 registra: disseram a Moisés: será que não, por não haver sepulturas no Egito, você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Por isso, teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. A murmuração, número 16, diz que provoca a morte. O povo não apenas sentiu medo, mas ele buscou o Senhor. Mas interessante, eles buscam o Senhor e a seguir murmuram contra Moisés. Então Moisés responde. E nós vemos que esse local que se tornou um beco sem saída, se você observar, parece um beco sem saída. Milhões de pessoas saindo do Egito, encurraladas por um exército com poderio bélico, com experiência militar. Mas o texto diz no versículo 13 desse capítulo 14 de Êxodo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. Nós devemos ter algumas coisas inabaláveis. Salmo 51 diz que nós devemos ter o espírito inabalável. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que permanece inabalável. Nós devemos estar com a nossa fé inabalável quando? Quando estamos no conforto do nosso culto, sentados numa poltrona ouvindo uma mensagem, ou quando estamos no meio de um mar, em frente ao mar, com um exército inimigo atrás de nós, tentando nos destruir. Nesse momento, nós devemos ter a nossa fé inabalável. E a Bíblia diz então, continua dizendo no versículo 14, que ele diz: o Senhor lutará por vós, fiquem calmos. O beco sem saída, então, é o lugar onde Deus fala, onde Deus conforta, mas não só isso. Mas o beco sem saída é o local onde Deus nos ordena a que hajamos. A Bíblia diz no versículo 15 desse capítulo: o Senhor disse a Moisés: por que estão clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Havia um momento de clamarem, havia um momento de mostrarem seus medos, sua insegurança, seus receios. Mas Deus fala: agora não é momento mais de clamar, agora é momento de marchar. Mas como marchar? O mar estava fechado. Mas Deus, quando dá ordem, Ele não dá ao acaso. Ele dá porque Ele traz uma direção. Se Ele ordenar que o povo marchasse, é para que eles fossem em frente, ainda que tivesse o mar na frente. E a Bíblia diz então que Deus fala a Moisés, no versículo 16: e você, Moisés, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. É impressionante. Vendo o mar vermelho, a gente fica a observar como isso se deu. A Bíblia vai relatar de um forte vento que soprou naquela noite, durante aquela madrugada. E aquele forte vento foi dividindo, fazendo uma fenda aquática que foi separando e deixando apenas a terra seca para o mar, para o povo passar. Mas a Bíblia diz que era necessário que Moisés tomasse a sua postura e levantasse o seu bordão. Era necessário que todo o povo tivesse fé, mas que Moisés demonstrasse o exemplo para todos. Não eram todos que deveriam levantar seus bordões, era Moisés. Moisés levanta o seu bordão, e a Bíblia diz no versículo 21 e 22, com o qual encerra essa reflexão: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram por meio do mar em si. Aqui está o mar. Hoje vemos
apenas uma parte da água, não vemos a parte da terra. Mas podemos entrar no mar e imaginar como foi o passo que eles deram. Entrando nas águas, sentindo as águas, é o que está acontecendo comigo. Mas com Israel foi diferente. Meus pés estão molhados, mas para eles passaram por terra seca. Que você possa entender que quando o bordão é levantado, quando a fé é exercida, o impossível pode acontecer. A mesma parte que Israel cruza em seco vai se fechar contra os exércitos egípcios. Eles sucumbem, a perseguição acaba, o inimigo fica para trás e o povo pode marchar rumo às suas promessas. Que você guarde essa palavra em seu coração e que Deus te abençoe rica e abundantemente.